Noite. Eu devo agradecer a honra do convite. Eu vou falar sobre Chico Xavier, mas a leitura do Evangelho foi muito tocante. Eu quero começar pensando e refletindo sobre o seguinte. A leitura questionou qual que é a razão da nossa existência. É engraçado que o Osmar mesmo, perdão que a memória está falhando já, estava falando sobre patrimônio. E eu dou aula no ESE já faz uns 20 anos, né? Estava sempre aula no primeiro ano, agora estou dando aula para os 2 anos da mediunidade. O nosso lar ESE dura 4 anos, 2 é o espiritismo básico, 2 anos a sua mediunidade. E eu sempre pergunto para meus alunos o seguinte: qual que é realmente a coisa mais importante da sua vida? O que é realmente importante para você? Porque esta resposta vai definir o seu futuro e vai fazer de você uma pessoa feliz ou infeliz. Vocês devem ter ouvido falar num filósofo grego que chamava Solon, um dos pais da Grécia, né? Ele dizia o seguinte: que você só sabe, você só pode garantir se uma pessoa foi feliz depois que ela morre. Porque até no último dia da sua vida, alguma coisa terrível pode acontecer e estragar tudo aquilo que ele achou que era bom durante toda a sua existência. Então, por isso, esse é um questionamento que nós queremos começar a nossa divagação de hoje para falar de Chico Xavier, porque Chico Xavier sabia o que era importante para ele. Então, vamos começar aqui. Nós estamos nos baseando nesse livro que se chama O Voo da Garça. E é muito legal porque que recebe esse livro, esse nome, desse autor aqui, John Harley, que eu pensei que fosse um norte-americano, né, com esse nome, descobri que é mineiro. Só Deus que explica como é que um mineiro chama John Harley. Mas a verdade é que o livro é ótimo. Ele escreveu também um segundo livro, do qual também nós estamos pensando em preparar uma outra palestra, que é a sequência desse, porque esse livro trata da vida dele do nascimento até o ano de 1950. Então é muito curto, né, o período, e a vida do Chico é muito rica. Cada período da vida dele é riquíssimo. Mas eu começo mostrando para vocês uma foto do Chico, lembrando que ele era um homem muito especial, uma pessoa extraordinária. E eu quero demonstrar isso justamente pensando no título do livro. Mas antes eu quero ler essa pequena passagem que eu trouxe aqui com esse teu Chico sentado na Fazenda Modelo, onde ele trabalhou mais de 30 anos até se aposentar, né? Aqui está escrito, ó: há homens que lutam um dia e são homens bons. Há homens que lutam muitos dias e são homens melhores. Há homens que lutam anos e são excelentes. Mas há homens que lutam a vida toda. Esses homens são impressionantes. E raros homens são capazes de fazer isso. E por favor, não pense que eu sou machista. Homem significa homem e mulher aqui, tá? É gênero, né? Não somos todos nós, né? Porque de repente as mulheres já acham ruim essa história, mas é todo mundo. As pessoas... Quantas pessoas que nós conhecemos que têm uma vida inteira de determinação no seu objetivo? Isso não é uma coisa comum. Infelizmente, o padrão é que nós variamos. Numa certa época da vida, especialmente na juventude, nós queremos gozar prazeres. Nós pensamos, nós acreditamos mesmo que a vida para nós não tem limites. E aliás, eu estou fazendo psicologia, estou no 3º ano, e aprendi lá
que nós só desenvolvemos uma parte do cérebro que chama córtex frontal a partir dos 25 anos. E esse pedaço do cérebro, acreditem, ele é o responsável pela análise de risco. Então, uma pessoa até 25 anos, ele não é capaz de mensurar o risco da atitude que ele está tomando. Só depois disso que ele começa a se tornar capaz. Tem umas pessoas que não criam nunca, porque o cara faz isso o tempo inteiro, né? Mas o padrão é esse. Então, até 25 anos, a gente normalmente pensa em gozar a vida. E é dramático pensar que uma decisão, em qualquer momento da vida, mas nesse período é mais comum, uma decisão de 1 minuto, diz a Maria Bethânia, gera arrependimento para a vida inteira. Então, por isso, Chico Xavier é um exemplo único, porque ele tomou uma decisão na juventude, 17 anos, que ele seria espírita. Foi quando a mãe dele o presenteia com 2 tesouros, ela em espírito se materializa, e fala para ele, esses 2 livros aí que estão em cima dessa mesa, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, são os maiores tesouros que alguém pode possuir. E você vai ler e vai estudá-los a vida toda. E o Chico vai fazer isso. Então ele tinha apenas 17 anos, ele era um garoto, né? Muito bem. Então, a partir disso, o Chico faz o seguinte relato, quando ele vai escrever esse livro, quando ele publica esse livro, Parnaso do Além Túmulo. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler. A minha edição é a comemoração de 70 anos do livro, foi escrito em 1932, e esse aqui eu comprei no ano de 2002. Foi uma edição comemorativa, e é um livro que abriu as portas para o Espiritismo no Brasil. Nós podemos pensar que o Espiritismo começa no Brasil no ano de 1895, mais ou menos, quando os baianos já começavam a estudar o Livro dos Espíritos lá em Salvador. Já tinha até um periódicozinho que traduzia o Livro dos Espíritos, só tinha em francês, e publicava. Mas era para meia dúzia de pessoas. Depois veio para o Rio de Janeiro, lá pelos livros de 1900, mas nunca tinha realmente penetração. Por quê? Porque vocês imaginem, quantas pessoas aqui sabem ler em francês? Naquela época era menos ainda, só não sabia ler nem em português. Então, o que acontece? Quando o Chico Xavier vem, em 1932, ele publica essa obra chama a atenção do Brasil inteiro. Por quê? Porque foi escrito pelos maiores escritores do Brasil e de Portugal. E a linguagem daquele momento, já há mais de 2 séculos, era a poesia. Era a forma poética, a forma que consagrava os grandes literatos. Então, o Chico Xavier escreve de tal maneira, de tanta qualidade tinha essa obra, que Humberto de Campos, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras, diz o seguinte, que ele, na sua honestidade, ele não podia negar que esta obra trazia os estilos dos maiores poetas que o Brasil conheceu, e os de Portugal. Então isso é publicado e gera um escândalo. Imagine a situação que vira na imprensa nacional, entre as pessoas, claro, que sabiam ler, escrever, estavam na escola, para o mundo religioso. Foi uma revolução. O catolicismo vai ter um baque extraordinário por conta desta obra. E isso vai fazer o Espiritismo ser conhecido. Então esse é o grande momento da vida do Chico Xavier. Mas olha o que ele escreve na introdução do livro. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que, acima de tudo, ama a verdade e creio mesmo que
todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida, repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. O Chico, gente, está com 22 anos. Olha o que ele está falando aos 22 anos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. Isso Chico está falando em 1932. Na verdade, esse texto é de 1931, o livro é publicado em 1932. Este é o homem que logo depois está andando pelas ruas de São Paulo e havia falecido não fazia muito tempo uma atriz famosa na época que chamava Cacilda Becker. Já ouviu falar Cacilda Becker? Ela era uma atriz muito famosa de teatro. E ela tinha morrido teve um derrame cerebral, morreu imediatamente no palco, fazendo a apresentação. Mas o Chico Xavier está passando lá em São Paulo com um desses acasos, né? Um acaso aqui, entre aspas. E o que acontece? O espírito de Cacilda Becker apresenta-se para Chico Xavier e fala para ele: você nunca me conheceu, mas por amor de Deus, meu filho está ali naquele viaduto e vai suicidar-se, tinha 21 anos. Ele vai se arrojar desta ponte, ele quer morrer. Você precisa salvar. E o Chico olha espantado, mas eu não te conheço, não conheço, ele assim, não, eu te indico. E vai com ele até o rapaz. O rapaz estava pronto para o suicídio, ele o abraça e fala: não faça isso, sua mãe está aqui comigo. Naturalmente, esse é um outro evento que vai chamar a atenção para Chico Xavier. Mas o fato mais importante é, e aqui a gente volta, o que é importante para você? Porque nós temos que nos perguntar, nós teríamos feito a mesma coisa? Essa é uma pergunta muito relevante, né? Mas eu quero contar para vocês agora a razão do nome do livro. E quem conta isso é um historiador da cidade de Pedro Leopoldo, de nome José Issa Filho. Ele conta de modo muito romântico, está no quadro para quem conseguir ler nessa distância. Mas eu conto para vocês. Ele conta o seguinte: e aí, Osmar, que a gente vê que o Chico Xavier não era uma pessoa comum. Durante muito tempo circulou que ele era um homem nécio, que a capacidade intelectual dele era mínima, que os espíritos faziam tudo. Mas eu nunca acreditei nisso. E essa história me deixa muito claro que isso nunca foi verdadeiro, que o Chico Xavier tinha um potencial extraordinário. Ele conta o seguinte: o povo de Pedro Leopoldo, nesse momento, Pedro Leopoldo era apenas um vilarejo, estava começando a cidade ainda. Tanto que o pai do Chico Xavier era uma das pessoas que ajudou a fundar ali aquele vilarejo. E lá já existia a Fazenda Modelo, né, que era um trabalho do governo federal para fazer com que os rebanhos crescessem no Brasil. O Brasil estava começando a ter essa natureza de polo agropecuário, e tinha lá então a fazenda destinada a isso, à reprodução animal. E ali tinha um brejo para dar acesso a essa fazenda, que todo mundo passava por ali, era caminho, né? Chegava na fazenda e passava por aquele brejo. E o povo, de repente, começou a notar que naquele brejo, que era um brejo puro e simples, estava começando a aparecer lírios. Começou a brotar lírios. E mais que lírios, isso era por volta do dia 25 de março, mais ou menos. Começaram a chegar garças. E foram chegando garças, e brotando lírios. De repente, as pessoas passavam ali e via um branco. Numa linguagem poética, esse Issa Filho fala: ali era um branco imóvel e um branco móvel, ou seja, garças que se mexiam e lírios imóveis. E o perfume de lírio era intenso. E foram só aumentando.
No dia 2 de abril, quem que nasceu? Chico Xavier. E eles dizem que essas garças levantam voo no dia que o Chico vai nascer e sobrevoam o povoado. E passam um dia sobrevoando o povoado. E o perfume de lírio era intenso na localidade. E dizem as pessoas que narraram o fato para ele, ainda vivas na época do livro, que é de 1970, se não me engano, que nunca mais aconteceu isso lá. Ainda tem lá uma meia dúzia de garças, talvez, que eles acreditam que é filho daquelas garças que chegavam na época. Mas aquele evento nunca mais aconteceu. E por incrível que pareça, durante toda a sua vida, onde o Chico comparecia e se manifestava mediunicamente, tinha sempre um perfume muito intenso de rosas ou de lírios. Até eu conheci uma pessoa que trabalhou com o José Herculano Filho. Não sei se vocês já ouviram falar desse José Herculano, né? Ele era um grande escritor espírita, escreveu mais de 80 obras, ele não era médico, escreveu mesmo, né? E o Chico Xavier até dizia que ele era uma grande autoridade no livro dos Espíritos, em Kardec. E ele dizia, né, disse para esse meu amigo, esse rapaz que trabalhava com ele, que é meu amigo hoje, mora em Londrina, que quando o Chico dormia na casa do Herculano, no dia seguinte que o Chico ia embora, as vizinhas corriam lá para brigar pelos lençóis, porque ficava um perfume de rosas tão intenso naquela roupa de cama que ninguém conseguia explicar, mas que perdurava por muito tempo. Então o pessoal ficava ali em torno daquilo. E eu conheci muita gente que comentava que chegava perto do Chico, sentia esse perfume se exalando. Então a verdade é que o Chico não era uma pessoa qualquer. Por que houve este evento que a população conta sobre ele? Não seria porque os espíritos superiores estariam fazendo uma homenagem para um espírito maioral que estava encarnando? Não é de se pensar que é de fato algo assim como se estivesse anunciando uma chegada de alguém especial? Porque o Chico Xavier vai fazer um trabalho tão intenso na sua divulgação que o nosso Brasil inteiro hoje fala de reencarnação. Os livros do Chico, o Nosso Lar, por exemplo, já há muito tempo já passou de venda de 2 milhões de exemplares, há muito tempo. Hoje eu não sei mais quanto tempo. Quando eu mexia com livros, eu sabia que ele já tinha passado de 2 milhões há muito tempo. Mas ele escreveu quase 500 livros. Então imaginemos nós que força de penetração que tem uma obra como a do Chico Xavier. Um amigo que mudou para Portugal me falou: Geraldo, a primeira coisa que eu senti falta foi o seguinte, ele era o nosso companheiro do nosso centro lá do bairro São Jorge. Ele falou assim: Geraldo, como é que eu vou agora num centro espírita? Ele pensou no apartamento que ele comprou, estava morando. Ele falou para mim: Geraldo, eu desci pensando nisso, andei uma quadra, virei a esquina, vi escrito Centro Espírita Chico Xavier. Então imagine que tem Centro Espírita Chico Xavier em vários lugares, não só do Brasil, como no mundo. Então a projeção dele é extraordinária. Mas é sempre importante que a gente reflita nas razões que levam a uma possibilidade como essa. Como é que um homem chega a isso? Será que a vida dele foi fácil? Né? Então, nós vemos aqui uma figura que representa, né, uma representação artística da Dona Maria João de Deus, que era a mãe do Chico, que morreu quando ele tinha 5 anos, em 1915. E essa mulher sempre se materializava no fundo do quintal onde o Chico estava morando para consolar o filho. Porque era um garoto, a gente imagina uma criança de 5 anos que vai morar com a madrinha e com toda certeza tinha um gravíssimo problema de neurose. Por quê? Porque o Chico à noite conversava com os espíritos, ele era sonâmbulo. O que a madrinha fazia? Surrava ele diariamente com vara de marmelo. Não feliz por isso, ela espetava um garfo na barriga dele e não podia tirar. Então ele passa 2 anos nessa tortura diária.
E mais do que isso, ela não deixava ele se alimentar. Não dava comida para ele. Tinha 5 anos a criança. Uma vizinha dava comida e falava assim para ele: Chico, lava bem a boca. Põe uma folha de goiabeira na boca para a sua madrinha não perceber que você comeu, senão você vai apanhar mais. Então nós podemos ver que a vida do Chico não foi brincadeira, foi uma coisa terrível. Já começou aos 5 anos. Mas como a mãe dele havia dito para ele que viria um anjo buscá-lo, ele aguardava. Estava esperando, se consolando. Tanto que certa vez a madrinha dele, ela tem um menino que ela estava criando, um outro afilhado, e o menino apareceu com uma ferida na perna, que não sarava. Aí disseram para ela: se uma criança lamber, sara. Em quem que ela pensou? Quem que vocês acham que ela pensou? Imediatamente no Chico. Falou: Chico, lamba a ferida do menino. Ele olhou aquela ferida e ficou com nojo. Saiu correndo, foi lá para o fundo do quintal e reclamou com a mãe dele, que apareceu para ele, e ela falou para ele: não, Chico, vai lá e lamba. Falou: mãe, mas é nojento. Eu falei assim: não, eu isolo a sua língua, eu curo a ferida, porque senão ela vai te espancar mais ainda. Imagina se ela lesiona as suas mãos, não, você vai precisar muito dos seus braços. Guarda, ele foi lá, lambeu a ferida e de fato sarou mesmo. Mas olha a situação que esse menino passava. Até que um belo dia, o pai dele casa-se novamente. Aqui a gente vê um outro fator que mostra a grandeza do espírito de Chico Xavier. Chamava-se Dona Cidália, essa senhora. Ela casa com o pai do Chico Xavier, mas olha a exigência dela. Quando a Dona Maria João de Deus morreu, ela deixou 8 filhos. Ela fala para o marido: eu caso com você, mas você tem que buscar todos os seus filhos. Pensem comigo. Vocês já viram uma madrasta pedir para buscar filho de outra mulher para trazer para casa? Acontece isso? Eu nunca vi. Se acontecer, deve ser alguma coisa meio milagrosa, porque eu nunca vi. Mas aquela mulher não só pediu para buscar os 8. Aí quando ela chega perto do Chico, o Chico olha para ela e ela fala assim: Chico, você sabe quem eu sou? Eu falo: sei. Como você sabe? Porque minha mãe me falou que ela ia mandar um anjo me buscar. A situação que se encontra aquele menino, Ela olha para o garoto e vê que ele está com a barriga toda machucada, todo marcado de vara, magro, e fala para ele: você nunca mais vai apanhar. Imaginem, para uma criança de 5 anos, na verdade ela estava com 7, o que foi 2 anos de tortura? Eu estou aprendendo lá na minha faculdade, já me sinto meio psicólogo, já estou no 3º ano, estou aprendendo lá que quando nós sofremos um trauma desse na infância, a gente nunca mais sai dele. Não é normal. Nós certamente seremos pessoas agressivas ou extremamente medrosas, ou então nós vamos carregar traumas que nos perturbarão mentalmente para sempre. É extremamente difícil sair disso. Mas o Chico vai revelar sua bondade. A mulher que está narrando essa história, ela fala assim: o Chico, apesar disso, quando ele fica moço, nós vamos juntos, a gente sai nas festas, nós noite de Natal, noite de Reis, a gente passava a noite inteira cantando nas ruas. Inclusive o pai do Chico tocava violão, a irmã do Chico tocava viola, e eles cantavam, o Chico cantava junto. Ele supera o trauma e vai viver, até 2002, que a gente sabe, tendo superado aquela dor terrível, vai morrer lá com 82 anos, Ele supera aquilo. E uma única vez, até eu assisti a entrevista dele, eu vi uma menção a esse trauma. E ele não fala diretamente, porque ele nunca reclamou. Ele só dizia que a madrinha dele era uma pessoa que precisava de cuidado, estava doente, mas nunca falou mal dela. Mas ele fala, um dia a repórter pergunta para o Chico: Chico, você
quer reencarnar, você quer morrer logo para voltar lá para os bons espíritos, né? A repórter, na verdade, não devia ser espírita, coisa nenhuma, mas ela estava fazendo uma reportagem para ele. E ele fala assim, não, minha filha, quero viver muitos anos ainda. Nessa altura ele já devia ter uns 70 anos, já estava muito doente. Por sinal, ele estava internado num hospital, porque estava com pneumonia dupla. Ele fala, não, quero ainda viver muitos anos. Porque reencarnar na infância é muito triste, é muito doído. Na verdade, ele estava se referindo à infância que ele passou. Então, ele guardou a dor, porque foi muita dor. Então, por isso, nós precisamos pensar na qualidade do espírito que supera toda essa adversidade e vai construir um mundo novo para todos nós. E quando mais tarde, a mãe dele, a dona Cidália, né, uma madrasta agora, a mãe que o cria, vai desencarnar, ela está deixando mais 5 filhos. Então o Chico vai ficar ele, mais 3 irmãos, e só ele e o pai que trabalhavam. Mesmo assim, o Chico não permite que nenhum dos irmãos dele seja entregue para ninguém criar. E ele fala para o pai dele assim, não, pai, eu sofri vivendo com outra pessoa, então eu vou criar os meus irmãos. E esse momento que o Chico tem a possibilidade de ficar ele cuidando da vida dele, não fica, já é outro ponto que revela a sua qualidade, a sua grandeza, e novamente ele está abrindo mão de um interesse pessoal para cuidar dos irmãos. E ele vai cuidar de 14 pessoas daí para frente, até o pessoal casar e ir embora, ele vai cuidar de todo mundo. Ele tinha nessa época 17 anos. Então pensemos a grandeza desse espírito. E é nesse momento também que a irmã dele já está casada, tem um filho, já está tendo filhos, né? Mas ela enlouquece, vai parar no hospício, e o Chico só vai conseguir que ela saia através do trabalho da mediunidade. Então, por isso que o Chico vai para o Espiritismo. Ele se desliga completamente da Igreja Católica, então, e vai para o movimento espírita, porque está vendo um fenômeno. Mais interessante também é que só virá para a vida dele o espírito de Emmanuel muito tempo depois. Ele já está com 20 anos nessa época. E vejam só que interessante. Quando o Emmanuel aparece, para ele estar na beira de um lago, o Emmanuel aparece e fala assim, você gostaria de trabalhar na obra espírita? E o Chico fala, bom, se os espíritos superiores me auxiliarem, eu colaboro. Você tem certeza? Ele fala, claro, desde que eu não fique sozinho. Aí o Emmanuel fala para ele, são necessárias 3 condições para você trabalhar. Vocês sabem quais são? Quais são? Todo mundo pensa isso mesmo, mas não foi isso que o Emmanuel falou, sabia? O Emmanuel falou isso, ó. Para você trabalhar, você tem 3 condições necessárias. É estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. O Chico fez isso? Muito bem. Agora sim, né, que o Chico pergunta, né? Mas eu vou conseguir fazer isso? E ele fala, o irmão responde, bom, desde que você atenda a 3 requisitos básicos. Quais são os requisitos básicos? Muito bem. Disciplina no estudo, disciplina no trabalho e disciplina no esforço. Eu até sempre gosto de perguntar, né? Não precisa levantar não, tá, gente? Só respondo aí inteiramente. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Espero que todo mundo. Quem já leu o Livro dos Espíritos, depois da primeira vez, leu devagar, pergunta por pergunta, refletindo sobre as perguntas? E quem já fez isso umas 10 vezes?
Quem está fazendo todo dia? Nem precisa me responder, tá? Mas eu faço, tá? Ficar exibido, né? Mas, na verdade, eu faço porque eu dou aula no Wesley, eu sou obrigado a fazer isso, né? Mas é muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque você tem que ter, de fato, uma disciplina terrível. Quando chega naquele horário, você tem que parar de fazer isso. E todo dia tem uma situação que te impede. Todos os dias, Leonardo. Né? O meu horário é à noite. Mas não tem dia que não tem um probleminha. É uma visita, é uma criança que chora, é um problema com alguém te chama de repente no trabalho. Todo dia tem. Então você tem que fazer um esforço mesmo, tem que ser uma coisa regrada mesmo. A Ivone Pereira, não sei se vocês já leram obras dela, ela tem obras magníficas, ela é uma médium extraordinária, Ivone Pereira, né? Ela fala que ela lia todos os anos as 5 obras básicas. Todos os anos. Ela todo dia, durante 1 hora, ela lia 4 folhas de cada uma das obras. Ela tirava 1 hora para isso, diariamente. E durante o ano dava certinho para ler as 5 obras básicas. Então ela era um espírito que entrava em transe. Os mentores dela, especialmente o Charles, imediatamente a pegava e a levava para conhecer outros lugares, outros tempos, ver outras vidas que ela teve. Então, as obras dela são todas descritas de viagens que ela fazia com o seu mentor. Mas uma das condições absolutas dela era a disciplina no estudo. Agora, a outra é trabalhar muito. O Chico trabalhou sem parar e ele tinha, gente, eu enumerei aqui algumas doenças dele. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o Chico, quando estava escrevendo esse livro do Parnaso Além Túmulo, já apareceu cataratas nos olhos dele. Então ele já quase não conseguia ler o que ele escrevia. Então imagine que ele escreve quase 500 livros, um olho ele ficou cego mesmo, e o outro ele tinha catarata. Na época não tinha cirurgia. Né? Ele teve no mínimo 2 pneumonias, ele tinha angina permanente e uma série de outras doenças. Ainda assim, quando ele entra na escola, ele tem 8 anos, primeiro aninho primário, 8 aninhos. E ele, para estudar, das 7 da manhã até meio-dia, ele entrava numa indústria de algodão às 3 horas da tarde e saía 2 horas da manhã. Ele tinha 8 anos. Quando ele estava com 12 anos, que ele tinha terminado as 4 séries primárias, ele estava tendo um problema pulmonar seríssimo. Para não morrer, o pai dele tirou ele do serviço. E pôs ele para trabalhar num armazém do seu Juca. Juca é bicheiro. Não é bicheiro que vende jogo do bicho, é bicheiro que o povo tomava cachaça lá e falava, vou matar o bicho. Então chamavam ele de Juca e bicheiro por causa disso. Mas ele trabalhava lá, agora ele era, o serviço dele agora era muito mais tranquilo. Ele entrava às 7 horas da manhã e saía às 9 da noite. Ele começou aos 12 anos. Parou com esse serviço e já tinha quase 30, quando ele entra na Fazenda Modelo, para trabalhar lá, e vai trabalhar até 1960, é aposentado por invalidez, porque está completamente cego de um olho e quase não enxergava o outro. Imaginem a situação desse homem. Então ele trabalhava muito. E durante esse período ele ainda psicografava. Imagina, ele trabalhava nesse armazém, nesse horário curto, que vocês viram, de 14 horas por dia, e ele psicografava à noite. Eu estava escrevendo as primeiras obras dele, que era lá, vocês devem ter lido já há 2000 anos, não lembra? 2000 anos, 50 anos depois, né? Ave Cristo, Renúncia, são livros maravilhosos, né? Paulo Estevam, né? O Chico Xavier só não está na Academia Brasileira de Letras por inveja, porque ninguém escreveu como Chico Xavier, é inveja total, né? Daí o cara, para não colocar ele lá, certamente eles falam que a obra não é dele, é dos Espíritos. Mas se perguntar se ele tem Espíritos, vai falar que não. Mas a verdade é a seguinte, ele fazia isso durante a noite. E ele, o papel que ele usava,
ele usava, escrevia à mão, daí ele ia, de madrugada, ele datilografava no porão desse armazém, que tinha uma máquina de escrever lá, ele datilografava. Aí, terminava de datilografar o livro que ele estava escrevendo, ele apagava as folhas para poder escrever de novo na mesma coisa. Então, o Chico Xavier trabalhava muito? Trabalhava demais. E ele se esforçava no bem? O que vocês acham? Ele atendia, o Chico Xavier atendia milhares de pessoas. E é uma coisa incrível, o Chico Xavier não tinha nada. Ele vivia de salário mínimo, cuidava de todos os irmãos e de quem mais aparecesse, mas assim mesmo ele conseguia dar pão, dar comida, dar roupa, dar dinheiro para milhares de pessoas. E olha, até quando ele encontrou com o Emmanuel, não sei se vocês sabem, o Emmanuel falou para ele assim: olha, nós vamos escrever 30 livros. E o Chico Xavier, o pai dele vendia bilhete de loteria. Então ele pensou com ele assim: 30 livros? Mas eu sou tão pobre que eu não tenho dinheiro para comprar nenhum lápis. Como é que eu vou escrever 30 livros? Pensou, né? Ele pergunta para o Emmanuel: eu vou ganhar na loteria? O pai dele vendia bilhete de loteria. E o Emmanuel responde para ele o seguinte: Chico, a maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. E olha que fantástico. Ele começa a escrever e é quase assim uma coisa meio milagrosa. A federação já pega o primeiro livro dele, publica, daí o outro livro também, e assim vai. Vai surgindo as oportunidades. E a Federação Espírita não tinha um parque editorial bom, porque ela era pobre também. Aí o Chico recebe uma herança. O Chico não tinha parente nenhum rico, mas uma pessoa milionária morre e, vendo o trabalho do Chico já no começo, doa para ele todo o patrimônio que ele tinha, que era uma fortuna enorme. O Chico não recebe, ele jamais recebeu nada. Aí o que ele faz com esse dinheiro todo? Doa para a Federação Espírita. Ela monta o seu parque gráfico no Rio de Janeiro. Aí ele publica os livros que o Chico escreve. Ela tem uma equipe editorial, tem um parque gráfico, enfim, tudo vem aparecendo, vai surgindo. Porque o que importa é o nosso desejo de fazer. Até eu lhes digo de cadeira, gente. Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa boa, você vai fazer. Não importa se você tem ou não tem recurso material, o recurso vai aparecer. Vai aparecer, sempre aparece. Aliás, a coisa mais fácil do mundo é o de ter o recurso material. O difícil é a boa vontade. Isso que é difícil. Por quê? Porque não há disciplina na atitude. Até os espíritos, certa vez, disseram no meu grupo mediúnico. Nós estávamos lá discutindo quanto à nossa assiduidade, porque já fazia uns 5 anos que tinha começado o nosso grupo. Isso, nós começamos o nosso grupo em 1990, nosso grupo mediúnico. Daí a gente estava discutindo, já fazia 5 anos, a gente estava se achando um tal, que fazia 5 anos. Daí um mentor se manifestou e falou assim: ó, vocês só serão considerados trabalhadores do grupo mediúnico mesmo, da mediunidade, ou de qualquer outra obra espírita, depois que fizer 10 anos que vocês estiverem trabalhando. Até lá ninguém vai te considerar um membro do grupo. Por quê? Porque 10 anos é o tempo mínimo para você estar encaixado na obra espiritual. Então, por isso é muito difícil, de fato. E o Chico nunca deixou de fazer esse trabalho. Por quê? Porque ele esteve totalmente envolvido na sua força interior de fazer essas alterações, no seu modo de vida para adequar à missão espírita. E é muito curioso porque o Chico Xavier tinha todas as mediunidades. Ele tinha capacidade de cura, Ele, uma vez, quando ele curou, se não me engano, o Ranieri, se não me falha a memória, e ele curou o Ranieri de um mal terrível, e aí o pessoal ficou feliz, porque ele curou o Chico, você é um médico de cura também. E ele sempre falava assim: não espalha.
Se você espalhar, como é que eu vou fazer o livro? Não vou ter tempo. O Divaldo Pereira, por exemplo, teve um câncer de garganta. Os médicos em São Paulo falaram para ele: você vai ficar, você vai sarar, mas você vai poder falar mais. O Divaldo foi falar com o Chico. O Chico falou para ele, estava o Chico mais alguns amigos, o Divaldo contou isso numa palestra. Daí eles pediram para ele entrar num quarto na casa do Chico, fecharam, deixaram ele lá no escuro. Daí o Chico ficou conversando com os amigos, fez uma prece, eu não lembro dos detalhes, mas o Divaldo conta que de repente entra dentro do quarto onde ele estava tudo fechado, entra a irmã Sheila, que ele não conhecia. E ela olha para ele e fala: vou ajudá-lo. E ele, aquela pessoa ali, aquele espírito materializado, e fala: como é que você vai fazer isso? E ela brinca com ele, fala: você é muito sensível à dor. Eu não imagino, porque todo homem é bobo. Você percebeu como o homem é bobo? O homem só gosta de falar assim: não, eu resisto à dor. A gente não fala, né? O homem é muito de falar isso, né? E o Divaldo deve ter feito a mesma coisa. Não, tudo bem, eu aguento. Daí ele disse que ela pegou uma coisa que lembrava uma caneta, e dessa caneta saiu um raio vermelho. Com toda certeza era um bisturi da laser. E ele falava: abre a boca. Abriu e ele falou: com a dor que ele sentiu, que ele queria morrer de dor, de tanto que aquilo doía, que ele queria chorar ali. Mas ele tinha que ficar com a boca aberta enquanto ela fazia a operação. Daí ela fala para ele finalmente, né? E daí? Doeu, né? Imagina a cara dele, né? E ele até não acreditou. Ele já tinha feito a cirurgia, que ele estava bem. Ele até pede uma prova para ela, do que estava acontecendo ali, e ela fornece para ele uma flor só dá nos Alpes, que ele conhecia, cujo nome ele não menciona, mas ela sabia o que ele estava pensando. Materializa para ele a flor e deixa um pedaço de tecido da sua materialização. Esses itens estão no museu dele, lá na Mansão do Caminho, até hoje. E ele sara completamente. É a mediunidade do Chico Xavier. O Xavier gostava de participar de um trabalho de materialização, mas certa vez o Emmanuel fala para ele: olha, isso daí que você está fazendo é só fantasia. Você só está brincando, você está perdendo o nosso tempo. O seu trabalho é fazer uma coisa permanente, não é ficar chamando a atenção de curioso. E corta o barato do Chico de fazer materialização. Aí o Chico para com isso, mas o Chico também era um médium de materialização. Ele era um médium de cura. Até naquele livro, Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, conta que em uma certa ocasião, uma pessoa estava olhando ele de longe, e aquela multidão apertando o Chico. E isso eu até tive a oportunidade de ver como eles judiavam do Chico mesmo. A pessoa agarrava o coitado do Chico. Mas ele estava lá no meio, sendo espremido por todo mundo, e a mulher olhando de longe: puxa vida, mas como esse povo massacra o Chico, coitado do Chico. E não tem um cordão de isolamento, ela ficou pensando, né? Daí à noite, essa mulher estava com o Chico, eles estavam tomando um café lá, não lembro por qualquer razão, e o Chico olha para ela e fala: olha, eu vi que você achou que deveriam separar, isolar, né? Imaginem, tinha lido os pensamentos dela naquela distância, mas aquilo que eles estavam fazendo me alimenta, é a energia que me dá vida. É por isso eu continuo na Terra, por conta desse amor, dessa atenção que as pessoas me dão, né? Senão eu não consigo me prender aqui. Então, por isso, o Chico também tinha capacidade telepática. As pessoas mandavam carta para ele e ele recebia milhares de cartas. Sabe como é que ele lia? Ele punha a mão no envelope e já sabia o que a pessoa queria e já respondia sem abrir os envelopes. E quando perguntavam para ele como é que ele sabia, ele falava assim: eu não sei o que acontece, eu boto a mão aí, eu desconfio que é isso. Mas era mentira dele, né? Ele sabia perfeitamente o que estava escrito lá. Então, Chico Xavier era uma figura extraordinária mesmo, né? Até um fato curioso sobre a vida do Chico Xavier é que o nome do Francisco Cândido Xavier não é Francisco Cândido Xavier. O nome dele é Francisco de Paula Cândido. Vocês sabiam disso? Ele teve que mudar de nome pelo seguinte: como esse livro, o livro Parnaso em Túmulo, fez muito sucesso, a Igreja Católica começou a perseguir o Chico. E daí descobriram que ele estava trabalhando na Fazenda Modelo. E o bispo de Belo Horizonte
mandou uma carta lá para o gerente, né? Não lembro o nome do gerente, devo ter aqui, é Joviano, o doutor Joviano, dizendo que se ele tinha lá um Xavier, né? Um senhor chamado Xavier, e se tinha era para demitir. E quem mandava no país era a Igreja Católica mesmo, né? Não tinha conversa. E o seu Joviano recebeu aquela carta e lembrou que o Chico era um ótimo funcionário. Ele gostava do Chico. E o Chico alimentava 14 pessoas. E um sobrinho dele, inclusive, era paralítico. Falou, como é que eu vou mandar embora um cara que faz uma coisa dessa, né? E só porque ele escreveu um livro agora, isso é brincadeira. Então, o que o Joviano fez? No Chico, o Getúlio Vargas acaba de autorizar todo mundo fazer registro de nascimento. Não tem custo nenhum, é só chegar no cartório e falar, quero me registrar. Então você vai lá e se registra com o nome de Francisco de Paula Cândido e me traga o registro. Então o Chico, para não perder o emprego, foi lá e fez isso. E trouxe o registro para ele. O seu Joviano escreveu para o bispo, ó, aqui não tem nenhum Xavier. E ficaram, nunca mais incomodaram ele. O Chico trabalhou lá até aposentar, senão tinha perdido o emprego. Então, por isso, até o nome o Chico teve que mudar para continuar no trabalho dele, né? Renúncia total, né? Essa é a família Joviano, que tinha que teve a brilhante ideia de fazer mudar de nome, né? O Chico está ali atrás, não sei se dá para vocês verem, a foto é muito antiga. Eu tenho aí uma fotografia, uma curiosidade, né, do nome da rua, que foi o pai do Chico que pediu para pôr esse nome. O nome da rua ficou Rua de São Sebastião, só que o pessoal chamava a rua só de Rua Quebra-Nariz, porque o povo bebia muito naquela época, e nessa rua eles escorregavam muito, caía, batia o nariz, então mudaram o nome da rua para Rua Quebra-Nariz. Esse é o lugar onde o Chico cresceu, né, bem de frente à igreja, para vocês verem. Aqui é o Chico, quando ele tinha escrito esse livro. Esse repórter está tentando fazer o Chico explicar como é que ele conseguiu copiar aquelas poesias, porque ele não acreditava, né? O Chico tinha psicografado. E daí o Chico deu aquela declaração que eu li para vocês no começo. Né? Aos 8 anos já trabalhava 11 horas por dia, né? Ficou doente, etc. Muito bem. Outro detalhe interessante é que o Chico Xavier, não sei se vocês sabem disso, o Chico Xavier nunca dirigiu. E era curioso, ele não sabia a razão pela qual ele não dirigia. Porque ele não sabia se a pessoa que ele estava vendo era encarnado ou era desencarnado. Então ele tinha que estar, se ele estivesse com alguém que ele conhecia, ele perguntava, você está vendo aquela pessoa ali na frente? Se o cara falasse que estava, ele sabia que era encarnado, mas se o cara estivesse vendo, era desencarnado. Então não tinha jeito de ele dirigir, porque ele veria pessoas andando na frente dele o tempo todo. Gente, isso é tão real. Uma professora que eu conheço estava vindo de Curitiba para cá, e ali na Serra do Cadeado, que é um lugar perigosíssimo que ele tem. De repente, um homem entra na frente dela, para, o homem coloca a mão assim na frente do carro dela, e ela dá aquela freada, o carro dá um cavalo de pau naquele lugar, e vira assim, ela escorrega, mas ela pensa, matei, não tem jeito, eu matei, passei por cima do carro. Ela desce do carro, vai correndo procurar o carro, não tinha ninguém. Era um espírito que apareceu para ela ali na frente, e graças a Deus não vinha ninguém, né? Se tivesse essa pessoa, não teria terrível. Mas então o fato de você ver espíritos pode ser muito desvantajoso, né? Por isso que a gente não vê mesmo. Bom, é importante lembrar que o Chico, apesar de tudo que ele viveu, ele mantinha alegria, ele não era uma pessoa de reclamar de coisa nenhuma, estava sempre feliz. E esse aí é o lugar onde ele trabalhava, né? O Chico descendo com o seu terno. Até tem uma curiosidade sobre o Chico, ele falava assim, tudo que eu usei, eu ganhava. Eu ganhava terno que me davam, né? Sempre usava, claro, né? Terno, eu usava camisa que me davam, calça que me davam, tudo me davam. E eu nunca reclamei disso. Mas o que me incomodava era o sapato. Porque o sapato, gente, nunca era do meu tamanho. Outra grande era pequena. Então, isso me incomodava, né? Até tem um outro evento bastante engraçado, que um dono de uma fábrica de terno pegou um lote de ternos novos, tinha tido pequenos defeitos, né? Hoje tem até loja que vende roupa assim, né? Aí tinha feito um lote de terno, deu um pequeno erro em todos aqueles ternos. Aí a fábrica deu tudo pro Chico.
O Chico pegou aquele monte de terno e distribuiu para os amigos todos, assim, né? Então ficou todo mundo de terno novo dentro do centro. Aí chega um cara, um dono de uma indústria que vem de fora, né? Vem para dentro, vem ver o centro do Chico, e estava todo mundo de terno. E viu o Chico estava gordo, com um ternão novo, e ele pensou assim, tá aí, um sapo gordo falando de caridade, né? Aí o Chico, terminado o trabalho ali, o Chico pegou um terno, daquele que deu de presente, o cara que ele só ele que estava sem terno. Aí o Chico pegou o terno, ele falou assim, melhor, toma aí, talvez você fique parecendo um sapo gordo de terno, mas vale a pena usar, nós ganhamos, foi presente. Não podia pensar nada perto do Chico, era um perigo, viu? Muito bem. Então o Chico aqui explica também que a mediunidade dele era muitas vezes ele só ouvia, outras vezes ele via, né? Às vezes o espírito ditava, dependia do dia, né? Mas, só para a gente já ir encerrando, né, esse aqui é um trecho da mediunidade do Chico, onde o professor Herculano Pires chamava ele de homem Pisse, né, o homem do século, ele chamava o Chico é o homem do século terceiro, né, ou do ano 2000, né, por causa dos poderes dele. O Elias Barbosa dizia que do alto dos telhados, né, deles poder-se a dizer, do alto dos telhados, tratar-se do maior médium psicólogo do mundo. O culto e saudoso professor Rubens Romanelli dizia com relação a Chico Xavier, trata-se de um dos maiores autodidatas que já conheci. Certa vez o pessoal da NASA, né, e foi a NASA que convidou o Chico, mas os norte-americanos tinham um programa de estudo de poderes psíquicos, né? Convidava o Chico para fazer lá um teste com ele, para ver, né, a possibilidade, analisar a aura dele, essas coisas. Eles fotografaram a aura do Chico. Geralmente a nossa tem de 5 a 10 centímetros, na média. O Chico tinha 6 metros. Então ele calcule a diferença entre nós e o Chico, né? Olha só os detalhes do Chico Xavier. No ano de 1952, o Chico psicografou 2 livros em 2 dias. Roteiro de Emmanuel, com 172 páginas, e Pai Nosso de Meilei, com 104 páginas, em 2 dias, hein, gente? No ano de 1963, Chico psicografou 2 livros, em 2 dias. Opinião Espírita, com 204 páginas, e Sete Destinos, com 360 páginas. Vocês já leram esses livros? Se não leram, leiam pelo menos o Sexo e Destino, que é da sequência da obra Vida no Mundo Espiritual. Eu aconselho que comece lá com o Nosso Lar, né? Mas de qualquer maneira é um livro fantástico mesmo sendo lido isoladamente. No dia 31 de março de 69, data da comemorativa do falecimento de Kardec, Chico psicografou 2 livros no mesmo dia, Passos da Vida, com 156 páginas, e Estante da Vida, com 184 páginas. Chico é apontado como um fenômeno na aceitação do leitor. Dos 10 melhores livros do século em pesquisa realizada por órgãos da imprensa espírita, 7 são da psicografia do Chico. Em primeiro lugar, coube ao livro Nosso Lar, na 48ª edição, com mais de 1.200 milheiros, ou seja, 1.200.000 livros editados. Isso aqui, essa informação, gente, já tem mais de 10 anos, tá? Ao longo de seus 75 anos de mandato mediúnico, tornaram-se incontáveis os títulos honoríficos a que fez jus. Dezenas de cidadanias, mais de uma centena de biografias, instituiu-se a Comenda da Paz Chico Xavier por decreto estadual, Comenda Chico Xavier instituída pela Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, o Mineiro do Século por promoção da Telemar e da Rede Globo Minas, etc, etc. Pelos auditores independentes da Receita Federal, foram eleitas as 8 mais importantes figuras mundiais: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mandela, Seire, Carlito, Santos Dumont, Gandhi. O maior brasileiro da história por promoção da revista Época, em 2006. Por dados estatísticos fornecidos por órgãos da imprensa nacional, em seu velório que se iniciou no domingo, 30 de junho até terça-feira, 2 de julho do ano de 2002, em certos momentos a fila chegou a extensão de 4 quilômetros. E diante do esquife a média era de 40 pessoas a cada minuto. Era comovente
a serenidade e o silêncio do povo, apesar de ter que esperar horas e horas seguidas na fila, sob o forte sol pelabense, para a despedida aos despojos físicos do médico. Foi sepultado com honras militares debaixo de uma chuva de pedras de rosas. Só o amor justifica a presença humana de Chico Xavier. Sua obra é inigualável e se fala que foram vendidos mais de 50 milhões de cópias. Cerca de 450 títulos nos mais variados assuntos. Teses que foram provadas pela ciência apenas décadas depois de anunciadas e outras que ainda levarão décadas para serem comprovadas por falta de recursos científicos. Tem umas coisas muito interessantes, como a função da hipófise, por exemplo, que o Chico afirmou lá em 1940 que ela era responsável por muitos eventos dentro do nosso cérebro. Só foi comprovado cientificamente depois dos anos de 70 e 80. Então ele fez uma previsão com mais de 40 anos de antecedência disso. Tem funções cerebrais que ele menciona no livro Evolução em Dois Mundos, que agora, recentemente, alguns neurocientistas norte-americanos estão trazendo teses parecidas com a dele. Então, por isso, até tem um médico paulista que é um grande orador espírita, também grande estudioso do fenômeno mediúnico. Ele conta numa palestra que ele estava num evento onde uma cientista estava falando de uma função cerebral de uma parte do cérebro, que eu não lembro qual que é, não sei que é um dos lobos. E aí, depois que ela fez a apresentação, todo mundo ovacionou, uma coisa fantástica. Ele pegou o livro do Chico, Evolução em Dois Mundos, e deu para ela ler aquela parte. Ela olhou e falou assim: nossa, mas copiaram a minha tese. Ele falou para ela: olha a data da edição do livro, é de 67. Então, por isso, a obra do Chico ainda tem muita coisa para que as pessoas descubram, né? E claro, né, o Chico foi considerado o mineiro do século XX, no ano 2000, né? E também foi o maior brasileiro do século, né? Vocês lembram que ele concorreu com um monte de gente e não teve jeito, ele ganhou mesmo. Em 30 de julho de 2002, Chico Xavier volta para casa, ou seja, quando ele falece. E ele já tinha dito, e eu ouvi ele falando isso na televisão, que ele só morreria o dia que o Brasil estivesse muito feliz. Foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa, né? A gente pensa bem. Tomara que isso se repita daqui para frente. Mas essa era a nossa mensagem. Eu espero que ela sirva para nós como um exemplo de vida. Nenhum missionário tem vida fácil. E nós, claro, eu não sou um missionário. Não sou, né? Tenho mil defeitos, né? Mas a verdade é, o que realmente importa para nós? O que é mais importante? A gente precisa ficar nos perguntando, precisamos nos perguntar isso o tempo todo e responder para nós. Porque nós estamos sempre nos questionando: por que eu não sou feliz? Não acontece isso? Por que eu não sou feliz? Vamos nos perguntar qual é a minha importância maior, o que é mais importante para mim. De repente a gente consiga entender por que nós não somos tão felizes assim. Que Deus nos abençoe, nos ilumine sempre. Obrigado.